eu gostaria de conversar com vocês sobre o tempo na literatura fantástica. A gente começa então com as aulas de literatura de Júlio Cortázar, que são suas palestras transcritas em Berkeley, 1980. Ele se dizia pouco teórico, muito desorganizado para essa tarefa, que as ideias lhe caíam como cocos na cabeça, mas a obra é primorosa. Então, Cortázar, ao longo das palestras, fala do caminho do escritor, literatura latino-americana, musicalidade, jogos e humor na literatura e, como não poderia faltar, fala sobre o conto fantástico com ênfase nas dimensões de tempo e de fatalidade. Para falar sobre o tempo, Cortázar se baseia em 3 contos, e aí eu aviso que a partir de agora chegam os spoilers. Mas o primeiro dele foi escrito por Ambrose Bierce em 1890. Então é considerado um precursor do realismo fantástico e se chama Um Incidente na Ponte do Riacho da Coruja. Trata-se do enforcamento de um civil americano durante a Guerra de Secessão. Bierce costumava descrever em detalhes o fronte na Guerra Civil Americana, onde havia lutado. Então, voltando ao conto, no momento em que atiram o civil chamado Peyton da ponte com um nó no pescoço, a corda se rompe e ele começa a fugir freneticamente durante um dia e uma noite, e nós junto com ele, né? E até que consegue chegar na sua casa, avistar o semblante da sua esposa iluminado através da janela. E quando ele está assim naquela vibe de felicidade por ter conseguido fugir, reencontrado o lar, as imagens vão se tornando cada vez mais imprecisas até que se apagam completamente. Nesse momento, a gente encontra de súbito a última frase do conto, que é: seu corpo com o pescoço quebrado balança na ponte do rio da Coruja, do riacho da Coruja. Ponto final. O segundo conto se chama Um Milagre Secreto, é de Borges e está no livro Ficções, de 1944. Ele não tem a surpresa do desfecho, mas há uma semelhança de contexto na medida que o protagonista é um dramaturgo tcheco que foi preso durante a ocupação nazista na Segunda Grande Guerra. Como ele era judeu, foi sumariamente condenado à morte por fuzilamento. Acontece que, entre o comando de atirar e o tiro propriamente dito, seu tempo mental foi esticado em pelo menos 1 ano, a ponto dele conseguir concluir com perfeição a sua obra-prima. Quando a bala finalmente o encontra, ele está em pleno êxtase. E esse foi o milagre secreto. E o terceiro conto, meu favorito, seria do próprio Cortázar. Se chama A Ilha ao Meio-Dia, presente de todos os fogos o fogo. Essa edição aqui é bem antiga, de 69. O livro era de 1966. No conto, o protagonista é um comissário de bordo italiano que trabalha na rota Roma-Tera. E toda viagem, ao meio-dia, ele aprecia no mar Egeu uma ilha dourada, a ponto de parar tudo que está fazendo só para observar seus detalhes. Numa dessas,
ele vê que existe uma colônia de pescadores e a partir daí fica obcecado com a ideia de largar a sua vida regrada e ir para essa ilha. Então pede licença na empresa, coloca um substituto, contrata uma lancha, viaja 3 dias e chega finalmente no paraíso que era de fato tudo que ele tinha imaginado. Certo dia, deitado na praia, olhando para o céu, ao meio-dia, ele ouve uma explosão e vê o avião descendo então em espiral em direção à ilha. Ele começa a nadar, então, alucinadamente, para oferecer alguma ajuda e, de fato, ele encontra um corpo em agonia que acaba por morrer em seus braços. Dali em diante, as imagens vão ficando cada vez mais imprecisas e eu vou poupar vocês de mais esse spoiler. Mas já dá para perceber por onde que essa brincadeira de espaço-tempo, né, vai caminhar. E por falar em espaço-tempo, Cortázar disse ao fim da palestra que procurava acompanhar como a evolução da física se aproximava do tempo literário e deste tempo literário, né? Embora não fosse um estudioso no assunto, coisa que ele atribuía a Borges. Mas a moral da história é, tanto na literatura quanto na física moderna, é possível esticar, comprimir, duplicar o tempo, como naquele filme que ganhou o Oscar há poucos anos, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E para finalizar, eu vou esticar mais o tempo cronológico até 2026 com o lançamento deste livro, que é Mentes Brilhantes Não Pensam Igual, organizado por Marcelo Gleiser. Nele, são promovidos encontros transdisciplinares para debater grandes temas, grandes desafios da atualidade. Literatura está presente e bem representada ao longo dos debates. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, agora, é que no capítulo O Mistério do Tempo, o físico Paul Davies vaticina: o tempo não flui. Essa coisa de passagem do tempo é pura fantasia das nossas cabeças. Não confundir com medições de fenômenos do universo, né, que são cada vez mais precisas. Mas repetindo, o tempo não flui. Quem se modifica somos nós. Ai, Heráclito. Fica então para reflexão. Um beijo da Estela.